Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário, 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Tadel Online. Tem sido um tempo muito especial nesse mês de junho, falar a respeito do tema relacionamentos. Desde a primeira semana, nós temos entrevistado casais preciosos aqui, eles têm transbordado de Deus, transbordado princípios, têm ministrado coisas poderosas a respeito do seu testemunho pessoal e daquilo que eles aprenderam com o Senhor ao longo dos dias. Então tem sido algo marcante, edificante, relevante para a vida de todos aqueles que têm nos acompanhado nesse mês de junho. Então, nesse momento, nós temos o privilégio de poder entrevistar mais um casal muito precioso, que é o Rafael e a Cristiane.
Glória a Deus que eles estão aqui conosco. Eles são supervisores da Rede Vermelha, uma rede poderosa em nossa igreja, na Fonte Church, em Indaiatuba. E é uma honra, um privilégio tê-los aqui. Eles vão com certeza repartir, transbordar aquilo que Deus tem feito na vida deles ao longo de uma caminhada juntos. Eles têm 10 anos de casados. Fora esses 10 anos de casados, antes eles também se relacionaram por 4 anos, 2 anos namoro, 2 anos e meio noivado. Então já tem uma caminhada juntos de conhecimento, e não apenas de conhecimento mútuo, mas também de conhecimento do Senhor. E o Senhor Jesus foi tremendo e maravilhoso na vida deles, fazendo grandes transformações, muitas mudanças, e conduzindo eles a viver esse padrão tão maravilhoso que eles têm vivido na presença de Deus, na presença de todos aqueles que conhecem eles. Então, uma alegria para mim, para minha esposa também, poder entrevistá-los. A gente tem certeza que Deus vai usar a vida de vocês para poder abençoar tantas pessoas que estão nos vendo agora. Eu quero dar uma dica para você que está com a gente nesse exato momento, para que você possa, na medida que você receber algo da parte de Deus, algum princípio, algum valor, algum padrão do céu sobre a sua vida, que você possa se expressar. Talvez você esteja no YouTube, talvez você esteja no Facebook, e a maneira que você tem de reagir e interagir conosco é expressando um comentário, expressando através de um gostei, de um like. Você pode, de algum modo, reagir a essa ministração. Isso faz com que essa ministração alcance mais pessoas. Se você gostar tanto dessa ministração, eu quero indicar para você compartilhar ela com outras pessoas que você gosta. Você pode compartilhar com pessoas que você entende que precisam receber essa ministração, que precisam ouvir a respeito de relacionamento, de casamento, de família, de educação de filhos, de vida financeira, dentro de um contexto familiar, de viver a prosperidade do Senhor, de viver uma vida de estudos, uma vida profissional, tantas realidades que envolvem o matrimônio, que envolvem o contexto familiar. Então, se você acha interessante essa ministração, eu convido você a compartilhar ela com a sua rede de contatos, com seus amigos, com seus familiares. Você pode pegar esse link e jogar inclusive lá no WhatsApp. Essa rede de comunicação que nós temos para falar com tantas pessoas, né? Joga naqueles grupos de pessoas que são íntimas da sua vida e talvez não sejam tão íntimas assim do Senhor, dos seus valores, e que você gostaria tanto de abençoar essas vidas. Esse é o momento. Compartilhe essa ministração, compartilhe essa entrevista, e com certeza Deus vai falar poderosamente com a vida desses amados, no nome de Jesus. Muito bem, sejam muito bem-vindos, Rafael, Cris, é uma honra, um privilégio tê-los aqui, e nós queremos começar com a Cris. Eu quero fazer primeiramente a pergunta para ela, primeiramente para as damas, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para você, Cris, nós somos discipuladores e conhecemos muito da história de vocês, e eu acredito que um tema interessante da sua caminhada foi justamente a surpresa de uma gravidez. A surpresa de uma gravidez quando você tinha 17 anos, era novinha, né? Era uma adolescente ainda, né? Entre adolescência e juventude, mas houve uma surpresa. A gravidez, ela surge como uma surpresa, e que para muitas pessoas, Cris, ela acaba se tornando um pesadelo. Muitas pessoas não sabem administrar isso, não sabem lidar com isso, e muitas pessoas, na verdade, Cris, elas interrompem sonhos. Algumas até desviam da fé, desviam dos planos de Deus para nunca mais voltar. Com você não aconteceu isso, graças a Deus. Muito pelo contrário, me parece que essa surpresa, ela te aproximou mais de uma busca com o Senhor, de viver a vontade de Deus plenamente e constituir uma família segundo a vontade de Deus. Mas eu gostaria de ouvir você um pouquinho, Cris, para que você pudesse compartilhar com esses amados que estão nos vendo, como que foi isso para você? Uma menininha, uma moça, ainda cheia de sonhos, expectativas, houve uma interrupção desses sonhos, não houve? Como que foi para você lidar com uma gravidez que num primeiro momento você não imaginava que viria e que foi uma surpresa, e que depois veio um lindo jovem que é o Vinícius? Mas como que foi para você essa ocasião? Boa noite, a paz. Foi uma surpresa, como o pastor falou, mas essa interrupção de sonhos não aconteceu. Como o pastor falou, o sonho de constituir uma família eu ainda tinha, sempre teve, mas quando eu tive essa gravidez surpresa,
continuei ainda sonhando com família. Eu sempre busquei, sempre lembrava do versículo que fala em Isaías, que fala de sonhos, que fala em Isaías 55, né? Que fala de sonhos, de planos que são maiores do que os meus. Os planos de Deus são maiores do que os meus. E eu sempre tinha isso em minha mente, na minha cabeça. Então eu tinha certeza, porque família é plano de Deus. Então eu cria sempre nessa palavra e nunca desisti desse sonho de família, nunca desisti de ter um marido que Deus colocasse em minha vida. E muitas mães, né, quando acontece essa surpresa, ser mãe solteira, sonhos são interrompidos. Mas ali eu coloquei em meu coração que sonhos ali eu ainda queria conquistar, como estudar, faculdade, principalmente casar. Mas além de ter um marido que me respeitasse, eu queria alguém que também respeitasse o meu filho ali, que amasse, cuidasse dele também. Então, eu quero, além de falar sobre sonhos, para você, mãe, que é solteira, não desista. Não desista, porque Deus, Ele quer dar um marido para você, que cuide de você, além de cuidar de você, cuidar do seu filho. Então, não desista, coloque isso em Deus. Quando eu tive essa gravidez, no momento que eu tive o meu filho, no momento ali, muitos amigos, que se diziam amigos, né, pensavam e falavam assim, você não vai encontrar um marido que aceite seu filho. Só que ali eu aprendi que nós temos que compartilhar os nossos sonhos com aqueles que sonham com a gente. Então ali eu comecei a aprender que eu não devia ouvir esses amigos, né, que dizem amigos, que na verdade ali queria destruir os meus sonhos. Então ali eu gravei no meu coração que os sonhos que eu tinha eu compartilhava com aqueles que sonham comigo. Então ali, a partir do momento que eu entendi isso, eu busquei ainda mais no Senhor, eu busquei ainda mais naquilo que Deus colocou na nossa vida, que é constituir uma família. Então, se Ele colocou na palavra isso, eu tinha no meu coração que Ele ia dar isso para mim. Se Ele constituiu a família, Ele ia me entregar uma família e Ele me ia entregar um marido e, além disso, mais filhos. Então, eu cravei isso no meu coração, eu não desisti dos meus sonhos. Muitas coisas ali podem ter sido recalculados, né, no trajeto, postergado algumas coisas, mas não que muitas coisas eu desisti. Muitas coisas foi prorrogados, muitas coisas ali não aconteceu no devido tempo que eu gostaria, mas no tempo de Deus. Mas tudo que eu sonhei, tudo que eu coloquei no meu coração, consegui conquistar. E principalmente na área familiar, ter um marido que me respeitasse e respeitasse o meu filho também. Glória a Deus, muito bom. A gente percebe por meio da resposta da Cris, de um Deus que tem a capacidade de restaurar quadros, quando eles de algum modo, como você disse, né, saem da rota. Os nossos planos por vezes acabam sendo contrários àquilo que Deus quer. Mas é tão impressionante a maneira como Deus trabalha em nossa vida, ajeitando e alinhando a nossa vida. Claro que quando a gente se sujeita, se submete a Ele, quando a gente se entrega a Ele, quando a gente busca entender e viver o propósito dEle, que são mais elevados que os nossos, como você citou, né? Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. E é legal o que você falou, Cris, e eu quero emendar diante disso uma pergunta para o Rafael, que é justamente esse tema que ela mencionou em relação a ter alguém que pudesse entender, aceitar essa configuração familiar. Afinal de contas, como você mesmo disse, que alguns amigos, como você citou, que não seriam talvez tão bons amigos assim, disseram para você que sua vida estava acabada, né? Que você não teria mais a possibilidade de sonhar, ter uma família, de casar com alguém que pudesse de fato amá-la e ainda assim não apenas amá-la, mas amá-la também o filho, que não é natural dessa pessoa. E é diante disso que eu queria fazer essa pergunta para o Rafael, porque hoje nós olhamos e percebemos a relação que você tem com o Vinícius e percebemos o seu amor, a sua liderança, a postura que você tem de um pai, mesmo que não seja o pai natural, mas
alguém que adotou ele no coração para agir como um pai que você é também para os filhos que vocês tiveram. E daqui a pouco a gente vai falar a respeito desses filhos maravilhosos que vocês tiveram também. Mas eu queria saber de você nesse momento, Rafael, para que você pudesse também testemunhar sobre isso, porque pode ser que essa configuração familiar seja de algumas pessoas que estão nos vendo. Talvez alguns homens tiveram que lidar com essa questão. E talvez para alguns homens seja até um dilema, uma problemática, uma realidade difícil de lidar, que é não apenas se apaixonar pela esposa, pela mulher, mas também aceitar o histórico e aceitar a história que envolveu até aquele momento que você encontrou ela. Então, você conheceu a Cris, se apaixonou por ela, despertou interesse, quis que ela se tornasse de fato a mulher da sua vida, dos seus sonhos, mas existia um filho. Como que foi para você, Rafael, lidar com essa realidade? E como que você tem lidado ao longo dos anos com o Vinícius, que é uma bênção, eu tenho certeza, para a sua vida. Mas como que é para você isso? Glória a Deus. Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor. Bom, para mim foi fácil porque eu estava disposto a ter um relacionamento, né? Eu, como o pastor mencionou, me apaixonei pela Cris, gostava dela, mas eu sabia que ela tinha um filho. E em nenhum momento eu nunca coloquei no meu coração o Vinícius à frente do meu relacionamento. Eu sempre tive ele sempre à frente. Como é primeiro filho, eu me relacionando com ela, eu comecei a gente foi se conhecendo aos poucos e as coisas foram fluindo. Mas eu também sabia que se a gente constituísse uma família, o Vinícius, ele ia fazer parte dela. Eu nunca coloquei ele atrás de mim. Então, isso nunca foi obstáculo. Obrigado, pastor. E com o tempo a gente foi construindo uma amizade sólida, e ele foi ganhando admiração, respeito. Mas eu, assim como eu mencionei, ele sempre fez parte dos meus sonhos. Quando a gente se relacionou, a gente tinha planos, sonhos, então eu tinha que ter o Vinícius. Não era uma briga, não era uma coisa forçada, eu já tinha ele no meu coração. Então, pode ser que você que está aí do outro lado tenha um filho ou uma filha que não, um enteado, né? Na verdade, que não é seu filho e de repente você não consegue enxergar com esses olhos. Mas Deus, ele honra e ele transforma, ele muda. E hoje eu tenho o Vinícius como meu filho, eu me preocupo com ele como se fosse um filho. Por mais que para as pessoas que enxergam lá fora, até mesmo os parentes, né, muitas vezes olham, distorcem as coisas, dizendo, poxa, você vai se relacionar com alguém que já tem um filho. Mas acima de tudo isso, o que prevaleceu o nosso relacionamento foi uma junção. Porque eu sabia que a Cristiane era uma mulher de Deus e ela buscava os caminhos do Senhor. E naquela época também eu era do mundo, mas eu também entendia que Deus tinha algo para a minha vida. E não era o Vinícius que me impedia, jamais foi isso. Pelo contrário, ele me ensinou a ser mais maduro, a ser responsável também, porque assim como eu mencionei, eu tinha ele perto de mim, então eu tinha a obrigação de cuidar dele, zelar pela vida dele, já que eu estava constituindo uma família, se iniciando com a Cristiane. Então isso, eu nunca dei ouvido para as pessoas lá fora, eu sempre queria escutar o que Deus tinha para a minha vida. E eu queria que também para a vida da Cristiane. Então foi uma junção. As coisas foram se afunilando, foi tudo muito novo para mim, mas com Deus dá certo. Dá certo, Jesus ele vai mudando, vai transformando. E onde o ser humano não toca, o Senhor toca. Que hoje, para honra e glória do Senhor, eu consigo ter um convívio com o pai dele, onde muitos relacionamentos não conseguem, né? O pai, a mãe, ex-marido não se conversam, e Deus ele muda e Deus ele transforma. Então, isso é toda a honra e toda a glória do Senhor. E é isso, e já há anos aí de casado, e estamos caminhando aí para mais vitórias em nome de Jesus. Glória a Deus. Já aproveitar e fazer mais uma pergunta para você, Rafael. Você, obviamente, vem de uma família, de um contexto original,
antes da família que vocês construíram juntos, né? Então, às vezes acontece para muitas pessoas, elas têm uma família original que não necessariamente vive os padrões de Deus. São famílias abençoadas, famílias que as pessoas procuram fazer o seu melhor, obviamente, mas infelizmente nem todas as famílias da Terra vivenciam o padrão de Deus em muitas coisas, em muitas áreas. E isso faz com que a gente tenha, às vezes, uma base, uma maneira de viver e pensar e acreditar no que é família a partir dessa origem, a partir desse contexto original. Como que foi para você, Rafael, essa realidade? Eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente em relação à família original, certo? Com seu pai, mãe, contexto familiar original, e aquilo que você está vivendo hoje. Porque me parece que hoje, eu digo hoje dentro do contexto daquilo que vocês estão vivendo em Deus, né, já há algum tempo, mas vocês têm vivido e buscado viver um padrão segundo a vontade de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com os valores, os princípios, os mandamentos do Senhor. Talvez nem sempre foi assim. Talvez na família de origem isso não aconteceu de forma tão clara, de forma tão marcante, tão intencional. O que hoje é. Como que foi isso para você? Em algum momento dessa caminhada você chegou ao conhecimento de Cristo. Você se entregou a Jesus de maneira intensa, verdadeira, real. E você deixou de ser apenas um ouvinte e passou a ser alguém que de fato passou a obedecer à vontade de Deus. E como alguém que obedece à vontade de Deus, hoje fica muito claro para você o que é do Senhor, o que não é do Senhor, mas talvez isso no passado nem entrava em cogitação, você não imaginava qual era a vontade de Deus para alguma coisa, né? Como que é para alguém que veio de um contexto em que o padrão de Deus talvez não era o alvo a ser vivido e hoje é o alvo a ser vivido? Como que é isso? Bom, é uma coisa que realmente o Senhor ele me alcançou em determinado momento onde eu já não tinha mais sonhos em ter família, né? Porque às vezes a gente convive num círculo de casais ou até mesmo relacionamentos parentescos que não é sadio e você entende que não é daquela forma que você sonha ou que deveria ser um contexto familiar. Então, muitas coisas que o mundo começou a me mostrar sobre família, eu tinha aquilo, o Espírito Santo, eu creio, em nome de Jesus, que mesmo por ser do mundo, na época, o Espírito Santo já foi tocando e mudando meu coração, e ele tinha um chamado, e tem ainda um chamado na minha vida, que ali eu já comecei a entender que a família era um princípio dele, é algo que ele constituiu, ele criou. Então, eu não queria algumas coisas para a minha vida. Então eu sabia que em Deus eu ia conseguir. Então foi assim que o Senhor, acho que ele foi moldando meu coração, aproximando da Cristiane. A gente começou a ser mais assíduo na igreja, em tudo aquilo que Deus ele planeja como família, ele foi nos mostrando, foi nos direcionando. E tudo aquilo que um dia Satanás quis colocar na minha cabeça, no meu coração, de família não presta, família, para que ter esposa, vive a sua vida. Então isso o Senhor tirou, Ele foi tirando aos poucos do meu coração, e eu entendi em Deus que eu precisava ter uma companheira. Então de repente, se você está aí do outro lado também novamente, você teve no passado algo que pode ser que machucou os seus sonhos, ou você não consiga enxergar um sonho em ter família, é possível sim, volto a dizer, em Deus é possível, e o Senhor ele foi me mostrando, me moldando, me ensinando algumas coisas, quebrando alguns princípios que Satanás colocou no meu coração. Então ele foi trocando, substituindo tudo isso, e hoje eu louvo ao Senhor, porque eu tenho uma família linda, maravilhosa, sadia em Deus, e novamente, com o Senhor é possível todas as coisas. Conversando um pouquinho antes, né, o Rafael contou uma coisa, um segredinho importante. Quando ele decidiu e pensou em família, ele compartilhou com a gente de que ele pensou em buscar isso na igreja, né, Rafa? Então, Deus já tinha começado a trabalhar no seu coração de que
toda essa sua história seria mudada, e se você pensava na mulher séria e decente, você ia encontrar ela onde? Na igreja. Na igreja. Na igreja. Foi bem isso, glória a Deus. Que bênção, Amém. que bênção. E que bom que você encontrou a Cris, Amém, né? amém. Glória a Deus. Mas isso é importante a gente levar em consideração, porque às vezes a gente está perdido e a gente às vezes tem interesses, né? E os valores e padrão de Deus a gente encontra na igreja. Amém. Né? Esse é o lugar que a gente deve buscar realmente, a mulher, o homem de Deus, para a gente poder constituir uma família. E glória a Deus por Amém. isso. Glória a Glória a Deus. Deus. Muito bom. Cris, quando você respondeu, você mencionou a respeito de um Deus que restaura, que realinha, que você usou até a expressão como um GPS, né? Que quando a gente sai da rota original, ele fala reprogramando a rota, recalculando a rota, exatamente. Então, Deus ele recalculou a rota da sua vida. E a partir disso, muitas conquistas aconteceram, né? Muitas conquistas. Vocês têm essa marca como casal, e isso é uma marca preciosíssima. Glória a Deus por isso, né? Uma marca de estabilidade financeira, profissional, acadêmica. Vocês têm conquistas a nível pessoal, e não é apenas um, os dois têm. Isso é maravilhoso. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, daquele ponto que você mencionou, daquele ponto que você parou. Como que foi isso? E qual a relevância, a importância de de viver esses sonhos que você tinha no seu coração, e que pela graça e pelo poder de Deus, eles se tornaram realidade na sua vida, fazendo de vocês uma família abençoada, bem-sucedida, próspera, em todos os aspectos daquilo que eu estou mencionando, não apenas em termos financeiros, obviamente, mas estou falando em forma plena. Queria que você falasse para a gente como que foi esse recalculando a rota do Senhor para poder chegar até aquilo que vocês estão vivendo hoje. Desde de jovem, eu sempre tinha na minha mente que quando eu começasse algo, eu sempre terminasse. Uma coisa que eu tenho de meta na minha vida é algo que, se eu começo, eu termino. Eu sempre tive isso. Então, além de eu ter sempre no meu coração os planos que Deus tinha para a minha vida, então é algo que eu coloquei no meu coração e na minha mente, que se eu começasse, eu termino. Porque muitas vezes no meio do caminho, né, por mais que você comece algo, no meio do caminho, além de vir muitos empecilhos, acaba não terminando. Mesmo naturalmente, né, você começa algo e no meio do caminho acaba desistindo, parando, sem até ter motivos, né? E eu tinha isso sempre no meu coração, que quando começasse algo, eu terminaria. Então, eu sempre, como eu tinha isso no meu coração, depois que a gente casou, mesmo tendo o filho pequeno de casado, isso também é onde entra dentro do relacionamento também o companheirismo, a ajuda que o marido faz dentro de casa. Porque depois de casada eu ainda consegui fazer faculdade. Então, tem a ajuda também do marido dentro do relacionamento, o companheirismo, que além de ter ajuda dentro de casa, tinha também o filho. Então, quem ficava com o meu filho era ele. Então, teve essa ajuda, esse companheirismo, de ter essa ajuda para conquistar planos que eu tinha para mim, mas a partir do momento quando nós casamos, esses planos não são só os meus, né? Esses planos tornam-se dele também. Então ele sonhava comigo, que ele sabia que eu sonhava em fazer essa faculdade, então esse sonho começou a ser dele também, não só meu. E algo importante também que a gente sempre teve, que esses planos, esses sonhos, a gente não teve só a partir do momento que nós casamos, né? Esses planos, esses sonhos, a gente sempre teve desde o momento que a gente noivou. Então, eu acho que é algo muito importante para quem está ouvindo e está nessa fase da vida, né, de conquistar, de casar logo. É algo que foi muito valioso enquanto a gente namorava e noivos, que a gente sentava e tinha planos, sonhos juntos. Nada era um sonho separado. Eu sonhava, ele sonhava. Então, ali já era juntos esses planos, esses sonhos. E eu creio que, fazendo isso, muitas coisas nós conquistamos juntos por isso.
por essa fidelidade de nós dois, esse companheirismo de um ajudar o outro, e esses planos que nós sempre colocamos no Senhor, nós conquistamos juntos. Por mais que os sonhos eram meus, os sonhos fosse dele, esses sonhos, esses planos, Deus, ele colocou, realizou e conquistou na nossa vida, porque nós, além da fidelidade com ele, a fidelidade entre nós dois. Então, eu vejo que esses planos, muitas vezes, não são... Muitas vezes não, né? Creio que 100% depois do casamento, ou como antes que eu falei, são nossos, né? Então, tem sempre que, além de ter esse companheirismo e colocar em Deus, como eu falei na primeira vez, que o versículo de Isaías fala muito no meu coração, que os planos deles é muito maior do que o meu. Então, eu creio que ele tem ainda muito mais que acrescentar na minha vida e na vida do Rafael. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente fala desses planos, desses sonhos, para tornar um pouco mais claro, envolve conquistas a nível pessoal, familiar, envolve conquistas concretas mesmo, né? Então, sonhos que as pessoas por vezes têm e que de fato é uma bênção quando a gente consegue realizá-los, como o sonho de ter uma casa própria, por exemplo, que vocês conquistaram, graças a Deus. Sonho de ter um carro e conseguir pagar, e conseguir quitar, e conseguir rodar com ele. Isso é uma bênção, vocês vivenciam isso já há algum tempo. Sonhos em termos de ter uma boa formação acadêmica, e ambos têm, né? Você tem 2 faculdades, Cris? Tem 2, quais são? Pode falar para a gente. 2 faculdades, de administração, que eu fiz antes de casar, e depois contabilidade, que eu fiz depois de casado. Que bênção, administração e contabilidade. Muito bom. E ainda seguiu mais os estudos ou parou por aí? Ou você ainda teve ao longo desse tempo uma formação ainda maior, uma pós-graduação, alguma especialização? Não, ou pretende? Pretendo. Meu sonho ainda é fazer essa pós. O Rafael sabe que é um dos sonhos que eu ainda tenho. Legal. Mas além da faculdade, sempre estou buscando a estudar e ali me atualizar, e eu tenho sempre esse desejo. Então, como eu falei, é algo que eu começo, por mais que não era aquilo que eu queria, mas eu falo, eu vou terminar. Eu termino, não paro no meio, porque eu vejo que tem que ser determinado, né? Com aquilo que você começa. É perseverante. A palavra de Deus diz isso, né? Que terminar algo é melhor que começar. Verdade, então, eu vejo que, às vezes, o começar é uma iniciativa minha, né? E o continuar ali, a perseverança e terminar, além da ajuda da minha perseverança, a ajuda de Deus também na nossa vida. Glória a Deus. E assim como você, na área acadêmica também, o Rafael também teve a sua formação em engenheiro, né? Engenharia, qual engenharia? Engenharia de produção mecânica. Trabalha com isso atualmente, glória a Deus. E além disso também se mantém estudando e atualizado, né? Sempre buscando mais. Eu sei porque a gente tem acompanhado no discipulado, se envolve buscas para cada vez mais crescer. Isso é muito legal. Vocês estão citando algum tema que eu acho importantíssimo. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho para a gente a respeito disso, né? Você citou, enquanto você respondia agora, Cris, a importância do companheirismo, a importância do cônjuge, do marido, dentro dessa conquista. Basicamente, você disse que isso tudo só aconteceu, obviamente, pela graça, pelo poder de Deus, mas também pela cooperação do seu esposo, que permitiu e viabilizou que isso tudo pudesse acontecer. De igual modo, para que ele pudesse continuar estudando e trabalhando e crescendo, também precisou da sua parte, da sua cooperação. Somado a isso, olha que coisa impressionante, né? Porque talvez alguém já esteja pensando, meu Deus, é muita coisa, curso e tal, e especialização, e uau, já cansei só de pensar. Alguma pessoa talvez esteja olhando e imaginando isso. Mas além disso, vocês são líderes, vocês são supervisores de uma rede, vocês tocam vidas, cuidam de vidas, discipulam pessoas. Uau, tem bastante coisa nesse processo, não é mesmo? Imagino que o dia a dia acabe sendo bem intenso. Então, vocês são pais, vocês têm, além do Vinícius, vocês também têm 2 crianças ainda pequenas, um menorzinho ainda, né, o Felipe, mas tem a Bia já crescendo, com toda a dinâmica de uma criança intensa, cheia de vida, cheia de energia. A Beatriz, ela é
ela é assim, né, com seus 4 anos de idade, extremamente intenso. Aí tem um bebê ainda crescendo e é muito legal. Mas como que é isso tudo? Eu queria que você falasse pra gente, Rafael, dentro dessa dinâmica do lar, porque para muitas pessoas é um desafio equilibrar isso tudo. Tem gente que se sente assim como um equilibrista, né, tentando administrar todas as realidades da vida. E eu olho para vocês e consigo perceber essa instabilidade, o que para muitos é um desafio. Para algumas pessoas a gente olha e parece que a gente consegue ver uma depressão, a gente consegue ver uma tristeza, a gente consegue ver um desânimo, um cansaço pleno. Mas eu olho para vocês e, apesar de muitas coisas que envolvem trabalho, estudos, o contexto familiar, de educação das crianças, dos filhos, o cuidado, tem também o ministério, né? E vocês cuidam de uma rede poderosa. Como que faz isso tudo, Rafael? É possível fazer isso tudo? Porque alguém pode achar assim, não, eu não quero. Eu acho que só vou priorizar o ministério, ou eu só vou priorizar o trabalho, ou eu só vou priorizar os estudos. Eu não consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não. Eu não consigo ter, na mesma estação da vida, dar atenção de forma intensa e plena que eu posso dar para outra. Então, como que a gente faz para viver uma boa administração do nosso tempo e da nossa vida, Amém. dentro do contexto familiar, Rafael? Amém. É uma boa pergunta e não é fácil, né? Mas algo que eu tenho no meu coração é um versículo que diz em Mateus 6:33 que a gente deve buscar primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se tratando de aquilo que a Cris mencionou um pouco, bens, a gente deixa em secundário. Primeira coisa, vem o reino do Senhor, né? E isso se torna prazeroso ao momento que você entende em Deus que você é apaixonado por Cristo. Então não se torna um peso a obra do Senhor. Então, quando você se lança, você se projeta na direção de Deus, Ele cuida das suas coisas, da sua família, dos seus bens, aquilo que você tanto deseja, planeja no seu coração. Mas isso só é possível, assim como a Cristiane mencionou, esse companheirismo, esse gostar de ser família, esse gostar de igrejar, de ser igreja. Isso preenche o nosso coração, é uma paixão pela obra. Então, isso não dá lugar também para Satanás colocar dúvidas no seu coração. Então, isso é muito importante. E isso não é nada forçado, ninguém impõe nada, você nunca colocaram nada sobre a minha vida, a vida da Cristiane. Então, a gente sempre esteve aberto ao Senhor, a ser tratado, ser ensinado, ser direcionado. E dentro desse cotidiano de correria, de trabalho, às vezes lá atrás de estudo, o que prevalece realmente é o Senhor na vida do cônjuge e vice-versa ali. Porque se não tiver esse diálogo, o amor de Cristo entre nós, é difícil, é muito difícil. Mas como a palavra do Senhor também diz, né, quando Ele está entre nós, é um cordão, não se rompe. Então se torna prazeroso, assim como eu falei, se torna algo prazeroso e o Senhor vai te dando sabedoria. Tiago diz isso, né, que eu busco muita sabedoria em Deus e Ele vai me dando essa sabedoria, portanto vai ministrando a minha vida, para em cada ponto, em cada detalhe eu saber lidar com a rotina de pai de família, de marido, de um homem de Deus, um líder. Então, e para nós é algo prazeroso. É algo prazeroso porque eu sempre, quando a minha carne, o Satanás quer colocar uma dúvida no meu coração, eu sempre costumo lembrar da cruz. Que por mais que eu faça algo, sempre vou fazer algo, é muito pouco. É muito pouco porque Ele fez por mim. Então, o meu mimimi acaba na hora. O cansaço passa tudo na hora. Então, isso eu tenho também para a minha vida. Que eu acho que muito importante para o Rafael isso. Eu sempre me lembrar dessa situação. E é algo prazeroso. Entenda isso, que a obra do Senhor, ela te traz prazer. E faça desse versículo algo para a sua vida. Busque em primeiro lugar o reino do Senhor e as outras coisas Ele vai acrescentar. Ele sabe do seu desejo, Ele sabe do desejo do meu coração, mas em primeiro lugar vem o reino de Deus. Glória a Deus. Olhando para vocês, alguém poderia imaginar assim, vocês são muito parecidos, é por isso que dá certo, assim, vocês conseguem conquistar, vocês planejam juntos, vocês executam juntos, vocês sonham juntos, vocês conquistam juntos.
a vida de vocês é simples, é fácil, por isso que dá tão certo. Talvez alguém pense lá do outro lado, como você disse, né, Rafael? Eles não sabem que eu vivo aqui em casa. Aqui a gente é muito diferente, aqui o pau pega, aqui a coisa não é fácil. Convencer o meu marido cabeção não é fácil. Ou talvez o marido pense, você não conhece a minha esposa. E o desafio que é lidar com ela. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Cris. Primeira vocês são diferentes ou vocês são extremamente parecidos? E se vocês são diferentes, como eu sei que são, a grande questão é como que vocês lidam com essas diferenças. Como que é para você, como uma mulher de Deus, sábia, que edifica a sua casa, porque a tola, com as suas próprias mãos, destrói, mas a sábia, ela edifica a sua casa. Como que você faz isso? Como que você lida com as diferenças do seu marido? Ele é um homem, ele tem um temperamento diferente do seu, muitas vezes pode ter uma maneira diferente de pensar. Como que você lida de forma espiritual e de forma prática? Qual o valor que entra a oração, a leitura bíblica, o discipulado, ouvir Deus no meio dessa história toda, para que a gente possa ter um denominador comum, para que a gente possa conquistar e para que a gente possa viver unidade, né? Você disse na sua resposta, uma delas, você disse a respeito dessa unidade do casal. Como é possível viver essa unidade sendo pessoas diferentes? É engraçado porque esses 4 anos que nós namoramos e noivamos, parece até engraçado de falar, mas eu e Rafael não tinha tido assim nenhuma diferença, nenhuma desavença, vamos dizer. Era tudo flores mesmo, como fala aquela famosa frase, era tudo flores. E a partir do momento que nós casamos, parece que aquelas flores viraram espinhos. Então, ali no namoro, os espinhos se espetaram muito. Então, no namoro, assim, imaginei, né, que, nossa, vai ser tudo flores também no início do casamento, né? Então, só que não foi muito bem assim, né? Nós somos diferentes. Eu tenho um pensamento, eu tenho um temperamento, o Rafael tem outro temperamento. Por mais que o pastor falou, né? Nós mostramos e a aparência mostra que somos bem parecidos, né? Parecidos na mentalidade, parecidos no gênio, mas somos muito diferentes mesmo. Mas eu, como mulher, além de colocar no meu coração o domínio próprio, que isso é algo que pode evitar muitas coisas dentro do casamento, é o domínio próprio, é a paciência, porque muitas vezes ali na hora dos espinhos, né? Você ali falar em momento que não é legal, pode falar coisas que não vai agradar o seu marido ou vice-versa, e não vai agradar principalmente a Deus, né? Porque você fala ali no momento da briga, coisas que não está no seu coração, coisas que não vai agradar a Deus. Então, paciência, falar na hora que esfria, né? Na hora que não tiver mais tendo os dois com a cabeça quente, a hora que tiver calmos, que daí a gente conversa. E principalmente, que a gente sempre fala nos discipulados, com os nossos discípulos, que a gente sempre ensina, de quando acontece essa desavença, essa briga, nunca dormir brigados, né? Porque é algo que o inimigo ele fica ali, né? No meio da relação. Então, sempre tem que haver esse perdão, essa conversa antes de deitar, né? E uma coisa que o Rafael falou, que ele sempre pede a Deus, que eu também sempre, nas minhas orações, na minha busca, é a sabedoria. A sabedoria, eu vejo que ela engloba muita coisa, como mulher, como mãe, como esposa, como ministério. Então, eu peço que essa sabedoria seja derramada em mim todo amanhecer. A sabedoria de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do Rafael, para que o nosso dia a dia seja algo leve, o nosso dia a dia seja algo que seja prazeroso, igual o Rafael falou, né? Como no ministério, mas também dentro do relacionamento. Glória a Deus. Rafael, como que foi para você a questão de sonhar família? Você disse, né, que você teve uma família original,
e diferente daquilo que você aprendeu no Senhor, que você passou a sonhar na medida que você conheceu Jesus, chegou na igreja, começou a ouvir a respeito do Senhor, então construiu uma ideia, um plano em relação a ter uma família. Mas, ok, você casou e estava com a Cris, estava indo tudo muito bem, glória a Deus, apesar dos espinhos. Aí vocês tiraram os espinhos, né? Ficou só flores novamente, aleluia. A pergunta que eu faço é, parece que houve um certo tempo entre o casamento e ter um filho entre vocês. Me parece, não sei, talvez eu esteja com a impressão errada, mas houve o Vinícius e você, ao casar com a Cris, passou a cuidar e ser como um pai para o Vinícius. Você já falou a respeito disso, mas a Bia tem 4 anos, certo? Sim. A Beatriz tem 4 anos, então entre 10 anos e 4 anos, houve uns 6 anos aí de espera. Foi uma espera programada por algum plano pessoal que impedia de ter mais filhos? Ou houve algum tratamento de Deus que precisou acontecer no seu coração e lhe fazer também sonhar em relação a ter filhos? Sim, sim. Houve um cuidado aí, houve um toque de Deus aí, através de muita oração da Cristiane. Por mais que nós éramos muito felizes já, como família, como igreja, ministério, enfim. Para mim, no meu coração estava realizado. Mas assim como a Cristiane mencionou lá atrás, ela tinha o desejo de constituir e aumentar a família. E para mim já bastava, né? Eu já tinha feito a minha obrigação, meu papel era cuidar. E não tinha esse desejo, porque eu falei, não, dá trabalho, não quero, pronto, acabou, assunto encerrado, não se falávamos disso. Mas ela, como uma mulher muito sábia, através de discipulados, ela foi se abrindo, foi falando, orando, né? Colocando em Deus, jejuando, eu não sabia. E até que houve um momento que Deus falou comigo e foi algo maravilhoso, porque até então não tinha o desejo, o sonho de ter filhos. E a partir do momento que a Cristiane engravidou, né, antes de ela engravidar, eu comecei a sonhar com ela. Foi a palavra de Salmo 127, se eu não estiver enganado, que diz que os filhos são uma bênção, são flechas, né? Então, aquilo foi motivando. E glória a Deus, né, que a gente tem bastante irmãos frutíferos na igreja, então aquilo vai me impulsionando, né? Talvez seja água. Então eu fui vendo, fui analisando e foi uma bênção. E aí devagarzinho o Senhor foi tocando, foi mudando. E eu e a Cristiane fomos entrando numa concordância com Deus. E a Beatriz veio, eu peguei gosto, já veio o Felipe e Mas houve o toque de Deus aí sim, pela carne. O Rafael Satanás, ele tinha trancado essa área aí, não tinha quem tocasse. Mas Deus é Deus. Aleluia, glória a Deus. E são lindas crianças, tanto a Beatriz quanto o Felipe são uma bênção, maravilhoso. Nós estamos encerrando nosso bate-papo aqui, nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar para vocês, talvez seja até uma pergunta que alguma pessoa pense, isso é muito antigo. Mas vocês sabem, né, que ao longo da história se estabeleceu uma tradição de fazer algum nível de votos nos casamentos. Um voto naquele momento de celebrar a união entre um homem e uma mulher, entre um marido e uma esposa. É natural, muda um pouco às vezes a frase, muda um pouquinho a expressão, mas há um voto feito no altar. Há um voto que se faz, no mínimo, diante do Senhor como testemunha. E aí depende da maneira como os casais fazem, às vezes com algumas testemunhas ou com muitas testemunhas, aí depende do contexto dos casamentos. Mas a verdade biblicamente, que quando nós casamos, nós estamos firmando uma aliança. Não é um contrato que vai ser rasgado quando alguma coisa não dá certo. Não é um contrato que é anulado porque uma parte não fez o que esperávamos que fizesse. É uma aliança. É uma aliança que, segundo o padrão de Jesus, é estabelecido até que a morte nos separe. Eu queria que vocês encerrassem essa nossa entrevista falando um pouquinho a respeito disso. Qual é o valor, Rafael e também Cris? Você pode responder primeiro, depois ela responde. Qual é o valor desse voto matrimonial, dessa aliança? O quanto que isso
é importante, o quanto isso pesa, o quanto isso decide, o quanto isso vale para o dia a dia. Vocês têm 10 anos de casado, mas pelo que me parece, vocês querem morrer juntos, assim, vocês querem ir até o final, certo? Só até 102, 103. 102 anos tá bom, né? Não. Então você vai ter uma idosa do seu lado, você vai ser um idoso, certo? Amém. Essa é a intenção e esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é nós envelhecermos juntos com a nossa esposa, né? Isso é maravilhoso pensar. Mas, infelizmente, muitas pessoas não consideram assim. A gente vive numa geração onde as pessoas trocam, às vezes, de relacionamento como se troca de roupa, como se troca de gosto em relação ao que se come. A gente aprende um gosto novo e começa a gostar daquilo e agora vai até que aprende algo mais interessante e assim vai. E a vida se torna tão superficial em termos de relacionamento, sendo que o padrão de Deus continua o mesmo, não mudou. O padrão de Deus é esse que eu acabei de falar. Jesus menciona quanto a isso, que no princípio não era assim, mas o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. E vocês foram unidos pelo Senhor, e vocês querem de fato viver essa aliança até que a morte os separe. Ok, legal, isso é o alvo a ser alcançado, mas o quanto que esse alvo interfere no dia a dia? Quando vocês discutem, quando vocês têm alguma divergência, quando vocês estão sonhando, quando vocês estão planejando, quando vocês estão vivendo o ministério, quando vocês estão vivendo o trabalho, quando vocês são tentados, porque vocês são tentados. Existem tentações que tendem a levá-los a romper essa aliança, a quebrar essa aliança. Como que faz para poder permanecer aquele voto de pé, ficar firme até que a morte os separe? Amém. Bom, eu também sempre tenho no meu coração, no dia do nosso casamento, eu queria que fosse algo, literalmente foi algo da parte de Deus, que pudesse não somente alcançar a minha vida, mas alcançar quem estava ali. E aqueles votos não foi simplesmente para as pessoas, para o pastor que estava ali conosco, também para a Cris, mas principalmente para o Senhor, para Deus. Se eu estava disposto a constituir uma família e não queria uma família de acordo com aquilo que eu mencionei, que no passado eu tinha, os meus olhos pairavam sobre alguns tipos de família que não eram referência, eu queria ser diferente em Deus. Eu sempre tive esse desejo de mostrar para as pessoas que com Deus é possível. E é possível sim. E se tratando de relacionamento, assim como a Cris mencionou, no começo foi difícil, mas o discipulado ajudou muito. Eu creio em nome de Jesus que eu acho que hoje nós estamos de pé, muito por causa de oração e discipulado. Isso nos ajudou demais. E no dia a dia, precisa haver um respeito muito grande. Então, o Rafael tem alguns princípios, que também eu creio que, se não todos os homens que estão nos assistindo, já foi ministrado a isso, que o papel do homem é fazer a mulher feliz. Você casa para fazer a mulher feliz. Então eu tenho isso no meu coração. Eu sei o que agrada, eu sei o que desagrada a Cristiane. Então eu procuro pegar esses pequenos valores e levar para o meu dia a dia, não só nos momentos que me cabem, que eu sei que eu vou ter recompensa. Não, eu faço isso com prazer, com gosto. E isso tudo, e outra coisa que eu aprendi em Deus também, que tudo que eu fizer para ela dentro do meu relacionamento, eu vou colher. Então para mim está muito fácil esse entendimento. E também como um homem, assim como o pastor mencionou, as áreas da tentação também vêm sobre a minha vida. Então eu sei que também é o Rafael sem o Senhor. Então eu me policio, eu busco em Deus. Eu costumo dizer que quando eu tenho oportunidade para alguns amigos ou discípulos, que para mim, eu não tenho relacionamento com mulheres assim, amigas fora. Se não é amiga da Cristiane, eu não tenho. São princípios que o Rafael adotou. Se eu quero ter um relacionamento sadio e eu não posso dar brecha, eu tenho isso, porque, volto a dizer, eu sei que um Rafael assim é um Senhor. Então são princípios que eu adoto durante o meu dia a dia, nas minhas conversas, nos meus olhares, eu sei de tudo isso. E tudo isso, essa vitória eu consigo em Deus. E para mim é uma conquista, porque eu sou um novo homem. Quando Cristo entrou na minha vida, Ele me mudou, Ele continua me transformando, e Ele vai continuar usando a minha vida para abençoar mais homens, ser testemunho que é possível sim ter um relacionamento, um casamento bem sucedido, um casamento feliz, agradável.
E isso vem com o Senhor. O Senhor, Ele muda, Ele toca em todas essas áreas. Amém? Glória a Deus. E para você, Cris, como que é a relevância desses votos matrimoniais, dessa aliança que você tem com Rafael em meio a todas as tensões, pressões e tentações que a vida nos dá todos os dias? Como que é para você isso, Cris? Eu, diferente um pouco do Rafael, que você até comentou em questão da realidade que ele tinha como família, uma base familiar, né? Eu tinha uma base familiar que eu tinha como espelho, né? Meu pai e minha mãe eram espelhos para mim como família e como marido e mulher. Então, esses votos na saúde ou na doença e até que a morte os separe, eu sempre tinha isso através da vida deles. Então, eu sempre tinha no meu coração, porque eu via que assim uma base familiar muito forte. Então, eu queria aquilo para mim. Uma base familiar que eu sei que eles também buscavam em Deus aquilo que eles viviam. Então, esses votos, desde a base familiar, de pai e mãe, eu queria para a minha vida. Então, o que eles mostraram para mim foi que esses votos, e através também de Deus na vida deles, como o Rafael falou, é possível ter um relacionamento, um casamento muito feliz. Eu vejo que no dia a dia, esses votos têm que estar cravados no nosso coração, sim, sempre, né? Não só nos dias que o Rafael falou, em dias de comemoração para o casal. Então, esses votos têm que estar cravados no nosso coração no dia a dia. Então, o relacionamento de nós dois tem que ser sempre firmado na rocha, firmado em Deus. E que esses votos ficam fáceis, né? Através de ajuda que tem de Deus, através da minha vida, através dele. E tentações sempre tem, né? Não é só o homem que vai ter tentações. Mulher tem tentações de todas as áreas também, né? E, como eu falei, como eu busco sempre a sabedoria que Deus derrama sobre a minha vida, a melhor coisa, né, para você não ser tentado é você fugir antes de qualquer outra coisa. Coisas que você vê que não agradam a Deus, você já nem entrar naquilo, você já falar, nossa, coisas ali não estão agradando a Deus. Você já dá um passo para trás e já fugir mesmo. Então, esses votos têm que ser sempre cravados, né? Essa fidelidade sempre no dia a dia, não só em dia dos namorados, né? Em momentos que fazem um ou outro feliz, dias especiais, mas tem que ser no dia a dia. Amém, amém. Viu só? A gente poderia ficar aqui conversando mais um tantão. Eles estavam preocupados por serem, né, o quarto casal a ser entrevistado, mas olha só quanto conteúdo, quanta coisa boa que a gente pode aprender com eles. E é um privilégio, queridos, poder caminhar com vocês, aprender com vocês. Vocês são uma grande bênção, não somente na nossa vida, mas também na vida da igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, agora chegou a nossa parte de quebra-gelo com esse casal. Vamos ver como será as perguntas para o Rafael e para a Cris. Então, vocês já conhecem a dinâmica, fechem os olhos, não pode espiar, tá bom? E aí a resposta você vai falar se é você ou o seu companheiro ou companheira, tá bom? Vamos lá? Tudo ela, Rafael, tudo ela. Cris, vamos ver. Vamos começar. Quem é o mais aventureiro? Oh! Quem geralmente fica pronto primeiro quando vocês vão sair? Unânimes. Será que isso acontece em todos os casamentos? Quem demora mais no banho?
Oh, Cris, é porque a gente tem cabelo comprido, a gente precisa lavar, passar condicionador, shampoo, é isso, Rafael. Enfim. Próxima pergunta. Quem compra mais roupas? Quem é o mais econômico de vocês dois? Ih, você é o mais mão fechada, Rafa? Não parece? Econômico. Quem ouve mais músicas? Isso, a Cris gosta mais. Quem é o mais tímido? Ih, olha, eles estão indo bem. Quem mantém mais calma durante uma discussão, alguma divergência? São muito calmos. Os dois são calmos. Discutem de uma maneira tão calma. Exatamente. Que bom que ambos são calmos. Quem é o mais distraído? Distração é com você, Peco? Ganhou. A Cris votou em você também. Quem disciplina mais os filhos? Opa! Seu Rafael, você? Nem parece. Quem gosta mais de doce? Quem é formiga? Os dois são doceiros? Você? Que legal. Quem geralmente arruma a cama? Lá em casa não ia ser essa resposta. Parabéns, Rafael. Se não alcança. Mas o Rafael tem a obrigação de arrumar a cama de manhã, Cris? Olha, é voluntário? Glória a Deus. Homens, aprendam voluntariamente a arrumar as camas nas suas casas. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Isso aí, glória a Deus. Tem colheita. Se arruma a cama, tem colheita. Glória a Deus, as minhas perguntas eram essas. Vocês foram muito bem. Parabéns. E segundo ele, colhe onde semeia, né? Então, se semeia em relação à cama, glória a Deus, aleluia, fica a dica aí. Você pode entender melhor a respeito disso, conversando com o Rafael depois. Aleluia. Glória a Deus, queridos, muito obrigado. Foi uma bênção poder ouvir essas respostas tão poderosas, tão profundas de vocês em relação ao dia a dia, a dinâmica, a dependência de Deus, ao conhecimento do Senhor, as áreas que Deus tratou e tornou vocês como um referencial para tantas pessoas. Isso é muito bom. Obrigado mesmo, muito obrigado por essa disposição que vocês tiveram de poder se expor aqui diante de tantas vidas que foram com certeza muito abençoadas também através do testemunho de vocês. Quero agradecer também a sua participação, não apenas hoje, mas durante todo esse mês, nessas ministrações a respeito do tema relacionamento. Tem sido com certeza uma grande bênção e quero incentivar você para estar conosco também na próxima semana. O mês de junho ainda continua na próxima semana, então terça-feira que vem nós teremos ainda mais um episódio dessa nossa série de mensagens a respeito do tema relacionamento. Então, quem estiver conosco com certeza vai ser muito abençoado também na semana que vem. Glória a Deus. Nós queremos nesse momento orar e agradecer a Deus por esse tempo tão precioso e quero convidá-lo também às demais programações que nós temos durante essa semana ainda. Amanhã, quarta-feira, e também nos demais dias da semana, nós temos nossas células online. Você é nosso convidado especial para fazer parte de uma célula online. Se você tem interesse em mais informações a respeito disso, deixe seu comentário aí no aplicativo, na plataforma que você está utilizando, seja ela o YouTube ou então o Facebook, para que a gente possa entrar em contato com você e passar mais informações a respeito disso. Também teremos uma live poderosa nesse sábado às 21 horas, bem como o nosso culto online no domingo às 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Usufrua, desfrute e receba tudo aquilo que Deus está ministrando nesses dias
sobre a sua vida através dessas transmissões online. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso que nós acabamos de ter. Pai amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo maravilhoso, de tanto transbordar do Senhor, por meio do testemunho do Rafael e da Cristiane. Te agradeço pela obra do Senhor na vida deles. Eles são, de fato, um casal especial e referencial para a vida de tantas pessoas. Que o Senhor continue abençoando e consolidando mais e mais a tua vontade na vida deles. E nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada de forma tão intensa por meio dessa transmissão, por meio desse ensino, que essa palavra possa fazer sentido na vida de tantas pessoas que estão tão atentamente nos ouvindo, que isso possa entrar, Senhor, como uma palavra rema do Senhor, como uma palavra especial do Senhor, que traga resultados, Pai, que essa sabedoria transbordada aqui nessa transmissão possa, Senhor Deus, ser como uma chave que abre portas que estavam fechadas na vida de tantas pessoas, Pai, no nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, cada família, cada casal, cada jovem, cada homem e mulher, que tem o desejo, Senhor Deus, de viver relacionamentos segundo a vontade do Senhor, relacionamentos segundo o padrão dos céus, relacionamentos segundo o padrão de Deus, que eles possam viver isso, Pai, plenamente, reconhecendo que família é uma ideia que primeiramente estava no teu coração. Não é uma ideia de homem algum, não é uma ideia de Satanás, não é uma ideia do mundo, não é uma ideia da carne, mas família sempre é um projeto do teu coração. E é uma bênção, Pai, poder viver tudo isso. Nós abençoamos essas famílias, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus. Que você continue desfrutando da bênção do Senhor e que a sua família possa continuar sendo impactada e influenciada por tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias, aí na sua casa, aí na sua família, em nome de Jesus. Até mais, tchau, tchau.